Cris. Bom dia a todos. A minha pergunta é em relação a tudo que a gente presenciou, né? Porque quando a gente se movimenta pelos bairros, a gente vê muita criança e animais nas ruas, né? Elas se interagindo e eu, às vezes, faço algum evento no bairro, elas vão lá tudo junto comigo. Então, assim, é uma na casa da outra, e a gente vê que eles não teve um isolamento, né? E aí a escola precisou, como qualquer outra atividade profissional, nesse primeiro momento houve todo um pânico, né? Não sabíamos direito o que era. Só que a gente, pelas empresas, a gente via assim, que as pessoas levavam o notebook na empresa, a empresa instalava o software, quem não podia, não tinha equipamento, a empresa, através de vários aplicativos, acessava a máquina da pessoa, colocava o software lá, para ela, em prazo de um mês, 45 dias, estava todo mundo conseguindo trabalhar remotamente até conseguir agilidade. Na área da educação, o que foi, se você tem esse histórico, né, o que foi feito no ano de 2020 para treinar os professores, para eles terem acesso aos vários softwares que tem, softwares até de jogos, para as crianças ficarem atentas, porque assim, a atividade era presencial, o professor chamava a atenção da criança, ou um movimento, porque a aula presencial ela é muito dinâmica. A remota, a criança não estava preparada do dia para a noite, né? Então elas ficam brincando, ficam se distraindo com caneta, com régua. Então, assim, é todo um vivenciamento novo para todo mundo. E se isso foi trabalhado com toda a equipe do corpo docente, né? Lógico que precisa de tempo, são, né, várias idades. Então, esse primeiro momento houve preocupação com a parte do corpo docente para eles terem conhecimento dos inúmeros softwares que tem para a gente interagir. A minha preocupação é quanto a muitas crianças que nem fizeram a rematrícula, os pais não fizeram a rematrícula, né? A Unicef mesmo colocou que é um perigo do Brasil retroceder 20 anos na educação, né? Igual o que acontecia em 2000, que eram 5 milhões de crianças fora da escola. Então, assim, qual foi o impacto que você tem aqui na nossa região? E agora, enquanto a sociedade, né, a gente vê que passou um ano, chegou fevereiro, estava todo mundo na expectativa de voltar e não volta a fevereiro, não volta em março. O que muitos pais que querem aulas presenciais, junto com, né, a remota, começaram a falar, puxa vida, o professor trabalha, o professor está em casa, está recebendo ticket, e não tem aula. Então, assim, a sensação da sociedade é que o professor está na mordomia. E, por outro lado, o professor, ele tem essa ansiedade de estar trabalhando com as crianças, ele sente o prejuízo com as crianças, lógico, cada um tem, né, suas exceções, mas, assim, se você possa contar para a gente tudo que você sentiu aí, né? Dessa pandemia. Vereador, eu vou começar pelas questões que a Cris coloca, que eu acho que elas são muito importantes, né? E se ficar instável o som, por favor, vocês me avisem. Mas eu vou começar pela questão que ela traz, porque tem uma questão aí de simbólica, mas que é muito importante. No meio acadêmico, a gente chama de representação social, né? Há uma representação social do que é a escola e há uma representação social do que é o professor. Acho que a escola, como ela é uma estrutura talvez das mais tradicionais, vamos dizer assim, a gente, quando pensa em escola, pensa naquele local, naquele espaço, pensa no professor, no mestre, pensa nas crianças ali tendo aula daquele formato. Então, quando há mudanças nisso, isso é muito sensível, porque está trabalhando com um conhecimento muito antigo nosso, né? Assim, ao ponto de que pessoas que nem nunca foram para uma escola, a gente tem pesquisas que indicam isso, tem muito claro de como uma escola é. Se você perguntar para todo mundo como é que é uma escola, as pessoas conseguem te dizer como é que é, tal, mesmo uma pessoa que nunca frequentou.
Por que eu estou falando isso? De fato, houve essa questão, né? Os professores estão em casa, estão recebendo seus salários, estão trabalhando e não estão, e as escolas estão fechadas. Como se isso significasse que os professores não estivessem trabalhando. E aí eu acho que nesse ponto é uma questão que a gente precisa frisar, que é o seguinte: é um equívoco isso, porque não foram os professores que não foram para as escolas e por isso elas fecharam. As escolas foram fechadas porque se entendia naquele momento que era o mais seguro para a sociedade. É importante que isso fique frisado e por outro lado, os professores não ficaram em casa recebendo sem trabalhar. O que ocorreu, na verdade, a gente tem estudos, inclusive, mostrando isso, não só em Campinas. Nunca os professores trabalharam tanto como em 2020 e agora vão trabalhar muito mais em 2021. É importante ter claro isso. Por quê? Da mesma maneira que é difícil a gente imaginar um cenário onde essas crianças que tinham aulas, como a Cris falou, né, iam para a escola, eram ali mobilizadas pelo professor de forma presencial, da mesma maneira que é difícil a gente pensar como fazer isso de forma não presencial, foi muito difícil para o professor criar, para os professores de maneira geral, criar mecanismos para manter esse relacionamento com as crianças e conhecimento à distância, né? E aí eu acho que isso é importante frisar. E a gente só conseguiu por causa do empenho desses profissionais, né? Não só dos professores, mas principalmente deles. Esses mecanismos, eles foram sendo criados durante o processo. Não houve um tempo de preparação para enfrentamento da pandemia, ela chegou de surpresa para todos nós, né? Ninguém se preparou para isso, até porque a gente imaginava, todos, no mundo todo, que ela ia ter uma duração e fomos surpreendidos por uma duração muito maior. Então, na verdade, os professores, eles trabalharam muito em 2020. Eu acho que a Secretaria e o Departamento Pedagógico, a gente conduziu o debate para elaborar as orientações, e o vereador Rossini pergunta dos documentos, eu já vou falar na sequência, mas a elaboração dessas orientações, elas não serviriam de nada se não tivesse o compromisso e o empenho desses profissionais. Então, acho que primeiro precisa dizer isso. Tanto é assim que o que a gente realizou em Campinas tem servido de modelo para outros municípios agora em 2021, né? Municípios que adotaram estratégias diferentes da nossa, né? E aí eu já vou dizer qual foi a nossa estratégia a partir do que o vereador Eduardo Magoga coloca, né? Então, Cris, o que ocorreu, na verdade, foi isso. Havia também uma ansiedade bastante grande dos professores, ou pelo menos de parte deles, para retomar as atividades presenciais, sim, mas também havia um temor em relação à questão da doença, o que é uma coisa possível da gente imaginar, né? Todo mundo queria se proteger da questão da contaminação. Mas essa ansiedade dos professores se dava, inclusive, porque é uma sobrecarga de trabalho bastante grande trabalhar nessas novas, com essa nova realidade, né? Com essas múltiplas tecnologias que você colocou, né? Do ponto de vista da Secretaria de Educação, o que nós fizemos, né? Nós adotamos uma tecnologia para a hospedagem do conteúdo, mas as escolas foram orientadas por esse documento orientador, e aí já aproveito para responder a questão que o vereador Rossini coloca. Esse documento orientador, ele trouxe a orientação para as escolas para usar qualquer meio. Então, diferente de outras redes, nós não usamos apenas a questão da internet e os aplicativos de internet para atividade remota por internet. O que a Secretaria de Educação apostou foi na manutenção do vínculo família, aluno e escola por qualquer meio.